gafanhotos, meu nome é Adelson Mirage e hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito de tape reading, né? Do fluxo do mercado, como acontece e ferramentas adequadas que a gente tem que usar para poder acompanhar esse fluxo, beleza? Mas antes eu gostaria de falar aqui que a minha especialidade é em análise gráfica, tá? Eu desenvolvi duas técnicas, a técnica dos dois movimentos e a TBM, tá? São técnicas realmente aí super poderosas. A técnica dos dois movimentos, ela visa pegar a extremidade do dia, né? Como assim? Assim que o mercado ele acaba, a gente faz a análise em cima da técnica, tá? E no outro dia, se estamos numa tendência de baixa, a tendência é que o mercado ele abra, ele busque um pé de apoio na máxima e essa máxima empurra o mercado para baixo. Então, se a gente está numa tendência de alta, a tendência é que o mercado abre, ele busca um pé de apoio na mínima e essa mínima empurra o mercado para cima. Então, a análise em cima da técnica dos dois movimentos, ela vai dar essa extremidade pra gente. Então, eu tenho um aluno aqui que faz, por exemplo, 100 pontos no dólar, 80 pontos, 60. Então, é uma técnica realmente para se trabalhar posicionado no dia. E a técnica TBM, ela já é uma técnica diferenciada da técnica dos dois movimentos, para operações mais rápidas, tipo scalp, só que você vai aprender a ter uma visão totalmente diferente do mercado. E o legal de tudo é que as técnicas elas transitam entre elas. Por exemplo, se o mercado termina hoje e aí eu faço a análise da técnica dos dois movimentos, se no outro dia ele abrir fora do meu ponto da técnica dos dois movimentos, eu venho trabalhando na TBM, tá? Eu venho criando uma camada de gordura no meu financeiro e quando ele chegar no ponto da técnica dos dois movimentos, aí eu entro posicionado, beleza? Então assim, quem tiver interesse em aprender isso, né? Essas técnicas, essas movimentações vão dar uma visão totalmente diferenciada, tá? Para quem aprende de profissionalismo, onde não importa a hora que você vai chegar, né? Que você vai abrir a sua plataforma para operar, você vai ter o domínio, porque a sua análise vai estar ali. Então quando você bate o olho, você sabe o que está acontecendo e você sabe o que tem que fazer, tá me entendendo? Então assim, é o que eu falo, um trader de verdade, ele não tem hora para acordar, né? Ele nem tem lugar para trabalhar, ou seja, você tem a sua liberdade financeira e tem a sua liberdade geográfica. Eu tenho aí 2 alunos no Japão, tenho um aluno nos Estados Unidos e tenho um aluno em Portugal também. Então, o que acontece? Então, você realmente pode estar trabalhando aí de qualquer lugar do mundo, né? E isso é muito interessante, porque você se profissionaliza, você passa a ter uma visão totalmente diferenciada do mercado, onde você consegue enxergar as oportunidades que o mercado lhe dá durante todo o dia. Tá me entendendo? Então não tem a necessidade de você acordar cedo e pegar o mercado abrindo, né, com aquela ansiedade toda e perder seu financeiro antes dos 5 minutos, né? Antes do mercado chegar nos seus primeiros 5 minutos. É o que acontece com a maioria dos traders. Perde seu financeiro todo antes do mercado chegar nos seus 5 minutos. E infelizmente tem muitas pessoas que estão ensinando, né, as pessoas a fazerem isso, a alimentar o mercado. Então, realmente o que eu passo aqui com meus alunos e alguns deles, logicamente, devem estar participando aí do canal do YouTube e vão constatar aí o que eu faço. Então, as minhas aulas elas são particulares, tá legal? Meu suporte é vitalício. Os alunos eles têm acesso a mim a qualquer hora. A qualquer hora. Então, se eu tiver que dar uma aula para suprir qualquer deficiência, eu vou fazer isso, porque a minha intenção é fazer realmente que o aluno aprenda com que ele consiga extrair do mercado, beleza? Bem, eu vou deixar aí toda na descrição aí embaixo do vídeo, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, quem tiver interesse em aprender, pode ficar à vontade aí pra tá me chamando e eu vou passar todo o cronograma de como é que é, não só para quem quer aprender do zero, tá? Ao avançado, mas para quem quer fazer uma mentoria também e para poder aí tá tendo a sua tão sonhada consistência, a sua virada de chave, entendeu? Eu não vendo varinha mágica, tá? Eu não vendo varinha mágica, as minhas técnicas elas são super poderosas, mas todos têm que ter foco e determinação para aprender. Afinal de contas, gente, isso aqui é mercado financeiro. Então, quando você senta diante do seu computador para você poder operar, você tem que ter a consciência de que as pessoas que estão do outro lado são altamente preparadas. São pessoas que trabalham para grandes instituições nacionais e internacionais, entendeu? Pessoas que têm um maquinário aí super avançado, que são os HFTs. Então, quando você senta diante do seu computador para operar, você tem que ter uma base sólida. Eu costumo dizer que o mercado ele é generoso para quem tem uma base sólida, mas para quem não tem, ele é cruel. Ok? Então, assim, não vamos viver fantasia. Não vamos ter a ilusão de que você é especial e de que você vai sentar diante do seu computador, vai fazer um duni T, vai para baixo, vai para cima e vai acertar. Isso pode ser doloroso, não só para você, mas para sua família também, para as pessoas que estão ao seu redor, vão sofrer as consequências. Então, vamos fortalecer a nossa base, vamos aprender do jeito que temos que aprender, tá ok, pessoal? Bem, mas hoje eu estou aqui para falar de tape reading, né? Eu vou dar umas dicas aqui para vocês de como o fluxo ocorre, tá? E quais ferramentas que a gente tem que usar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, para que o vídeo não fique muito extenso, tá? E um conselho que eu dou para vocês estudem exaustivamente, até que todo aprendizado se torne um condicionamento reflexivo. O que é um condicionamento reflexivo? É quando você automatiza, tá me entendendo? Então assim, ele fica automático em você de tanto que você estudou, beleza? Então aqui não existe, foi como eu falei anteriormente, não existe varinha mágica. Aqui é se dedicar, é dedicação, é você aprender, é se profissionalizar. Então vamos lá. Começando aqui, vamos ver a origem do fluxo, né? Então a origem do fluxo é o quê? É a ordem. Ela é a ordem enviada, tá, do player para o mercado, né? E essa ordem ela pode representar uma oferta, onde ele expõe ali a sua intenção, né? Ou uma tomada de decisão, onde o player ele toma uma posição, né? Ou seja, ele executou ali a sua oferta.
Então, quanto mais rápido se executa as intenções fechando o negócio, mais força o mercado irá ter. Então, o que aprendemos com isso? Que as ofertas e negócios fazem com que haja o quê? O fluxo. Então, pessoal, vamos começar aqui agora com o book de preços, tá? É só você vir aqui, clicar, ó, e ele aparece aqui para você. Ou então você pode vir aqui também em ferramentas, ó, livro de ofertas, você clica. E aqui no rodapé dele, tá? Aqui na parte de baixo você vai vir em preços e vai clicar aqui, ó. Então, o book de preços, ele também pode ser chamado de book agrupado. Por quê? Porque a gente não vê a definição a gente não tem a definição dos plays aqui, ó. Mas a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui o número de players e temos aqui também a quantidade de lotes, tá? Nos níveis de preço. Então a intenção dos players aqui de compra e temos aqui a intenção dos players de venda, beleza? Então o book de preços ele não define os players, tá? Ele só mostra o que? A quantidade de players, tá? A quantidade de lotes e os níveis de preço da intenção que os players têm. Então a gente tem aqui, ó, 3 players, por exemplo, com 15 lotes, aqui, ó, com a intenção de comprar no 225,5, beleza? Então, aonde eu vou aqui identificar, por exemplo, os players que estão com a intenção de compra desses lotes nesse nível de preço? Justamente no book de ofertas. Então a gente vem aqui de novo, tá? Vou clicar aqui no book e deixa eu diminuir aqui, tá? Vou deixar assim por enquanto, não vou armar aqui a tela para a gente poder visualizar aqui bem legal. Ó, aqui no 225,5, por exemplo, então a gente tem 3 players aqui, ó, com 15 lotes, com a intenção de compra no 225,5. Vamos ver quem são esses 3 players. Então, 225,5 aqui, ó, eu tenho, ó, Bradesco com um lote, Genial com um lote e Genial com mais um lote. Entendeu? Então aqui é o que? Aqui a gente tem a visão individual de cada player. Aqui a gente tem o que? O agrupamento. Então aqui mostra a quantidade de player e a quantidade de lotes que eles têm intenção no preço. Aqui no book de oferta ele já vai discriminar para mim cada player com cada lote. Beleza? Então vamos dizer aqui, ó, nós temos aqui, ó, 8 players com 80 lotes, tá? Com a intenção de compra no 221,5. Então no 221,5, ó, nós temos aqui, ó, o liquidez BGC com 45, tá? Temos UBS com 5, com 5 aqui, Genial com 5, Bradesco com 5, Genial com 5, UBS com 5, BTG com 5 e Genial com 5. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 players aqui, 80 lotes aqui, ó. A intenção de compra deles no 221. Deu para entender a diferença de book de preços para book de ofertas? Ou seja, aqui a gente tem um agrupamento no preço. E aqui a gente tem o que? A gente tem a definição, tá? A definição desse agrupamento. Então a gente sabe os players que estão fazendo parte desse agrupamento. Então, aqui desse lado aqui a gente tem a intenção de compra, aqui a gente tem o horário, aqui a gente tem agentes que são os players, a quantidade de lotes, né, que cada um tem a intenção de comprar, e aqui os níveis de preço. Do lado vermelho aqui a gente tem o que? Intenção de venda. Então a configuração é a mesma aqui, ó. Então a gente tem níveis de preço, quantidade de lotes, os agentes, que são os players, e aqui a gente tem um horário, tá? Como é que funciona isso aqui? Bem, isso aqui funciona por ordem de chegada, conforme você for colocando a sua ordem num determinado nível de preço, você sempre será o quê? O último. Você vai executar a tua ordem, beleza? Então aqui funciona como? Por ordem de chegada. Isso aqui será executado por ordem de chegada. Bem, pessoal, para não complicar demais, tá? Então a gente vai ficar por aqui e depois a gente vai fazer o que? A configuração para uma interpretação melhor do preço. Bom, a gente tem um Bradesco aqui, ó, com 100 lotes na venda, ele tem a intenção de vender a 230, mas para ele vender e executar isso aqui, vai ter que ter alguém aqui com a intenção de comprar 230, entendeu?
E então o preço ele pode não chegar onde? Ele pode não chegar aqui. Tá legal? O preço pode não chegar aqui, ele ficar com a intenção aqui, ou ele pode transferir o seu lote com um preço menor, tá? Vender mais barato, né? Para poder para poder ele agredir a compra aqui, ou então ele esperar que a compra chegue nesses níveis de preço, para então agredir aqui a ordem dele. Mas ele pode simplesmente ficar aqui o dia inteiro e não efetuar essa venda, tá ok? Então, que fique bem claro, vamos lá. Então aqui a gente tem o book de preços ou o book agrupado. Então a gente tem todos os players agrupados aqui no nível de preço. Que a gente vai ver o que? A gente vai ver a discriminação dos players. Ó, então aqui ó, eu tenho 3 players com um lote de 15, com 15 lotes, tá? Com 15 lotes aqui, a intenção de compra no 225. Então quem são esses players? Ó? Então no 225 eu tenho o que? Ó? Então eu tenho Bradesco, Genial e BTG. Então ficou bem claro. Então, book de preços. Agrupamento aqui. A gente não consegue definir os players que estão aqui. Ó. A gente não consegue, por exemplo, definir aqui ó, os 5 players aqui que estão querendo o quê? Eles têm a intenção de comprar 70 lotes no 214. Mas a gente não sabe quem são esses players. A gente só vai saber aonde? No book de ofertas. Então, se a gente vem aqui no 214, a gente vai ver esses 5 players. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 players. A discriminação dos players. Então, BTG tem aqui um lote, né? A Renascença, ela tem aqui 10 lotes. Genial tem um lote, Bradesco tem um lote, Genial tem um lote e Genial tem um lote. Então aqui ó, a gente tem 50, 50, 60, 70, 70, que foi justamente aqui ó. E temos 5 players lá que estão nesse nível de preço aí, na intenção de compra, beleza? Na intenção de venda a mesma coisa, ó. Então aqui a gente tem 5 players aqui, ó, com 100 lotes, na intenção de vender a 239. Então vamos ver lá no 239, nós temos 5 players no 239. Então eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, ó. Então eu tenho o Mirai aqui, ó, com 80 lotes, né? Tem Genial com 5, tem Genial com 5, Bradesco com 5 e Genial com 5. Então eu tenho 10, 20, 100 lotes aqui, ó. Deu para entender, galera? Beleza. Então agora o que vocês têm que fazer? É estudar isso aí, tentar pegar uma compreensão disso aí, tá? No próximo vídeo nós vamos configurar para que o book ele fique menos poluído, tá? Enxergar lotes maiores, beleza? Vamos eliminar aqui os robôs.